Amém? Glória a Deus. Projeta, por favor, Lucas capítulo 2, verso 10. Nós vamos ler do 10 ao 12. Amém? Mas antes de ler, eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a sua mão assim, como quem recebe. Pai, derrama sobre nós o espírito de revelação e de sabedoria. Nós queremos tocar nessa manhã no seu conhecimento. Unge-nos aqui neste lugar com a tua sabedoria. Livra-nos das setas e dos embaraços desse mundo tenebroso. Faz-nos compreender os mistérios do teu evangelho, da tua graça superabundante, e ensina-nos a guiar os nossos olhos nas coisas boas que vêm do céu e que passariam nessa terra. Espírito Santo de Deus, os nossos ouvidos querem ouvir a sua voz. Fala ao nosso coração, é isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. E por isso nós te bendizemos. Amém? Glória a Deus. A Bíblia, em Lucas capítulo 2, verso 10, diz o seguinte: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis, aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitado em manjedoura. Aleluia! Quero falar com você hoje de pelo menos 2 sinais de um Natal verdadeiro. Eu fiz questão de frisar esse nome para você saber que tem mais de um Natal sendo ministrado. Às vezes não tem muitas pregações na televisão, nas emissoras e nem nas redes sociais a respeito do Natal, mas tem mais de uma imagem, mais de uma impressão natalina sendo impregnada em nós, nos nossos pensamentos. Amém? Então, o Natal é muito mais do que a guerra dos que comem e dos que não comem uva passa. Quantos já viram esse conflito aí na ceia? Tem que fazer 2 receitas, uma com uva passa, e a outra sem uva passa. Por quê? Porque Natal é tempo de comer essas receitas. Ou então, às vezes o Natal é tempo de você experimentar panetone. Então o Natal tem tudo a ver com panetone. O cheiro do panetone já te lembra o Natal. O Natal tem tudo a ver com pinheiros e bolas vermelhas. Pinheiro é a cara do Natal, você vê, Então, tem muitas mensagens sendo ministradas, Mas quando nós falamos de Natal, a expectativa que há nos céus é que você traga à sua memória a realidade de que o Natal se trata de uma mensagem de amor, do envio de um Salvador, de um cumprimento de uma promessa, de um anelo de fidelidade. É o Senhor no céu proclamando que aquilo que Ele prometeu, de que do céu viria um Salvador, está se cumprindo. Esses dias fui aqui na pista de caminhada da cidade, aí tem uma decoração lá. E para minha sorte, o casal que está lá no meio da praça estava com a manjedoura vazia. E aí fui levar meu filho lá. O mais espetacular que estava aqui parecendo uma samambaia, Parecendo uma paisagem, ele estava aqui tirando a roupa, não sei porquê. Nós vamos festejar, Um show pirotécnico desse, agora nós vamos festejar. Levei ele para ver. E quando nós chegamos lá, tinha um boneco, que era José, provavelmente. Uma boneca, que era Maria, ajoelhada, e a manjedoura. E ele esticou o pescoço para ver. E aí, quando ele viu que a manjedoura estava vazia, ele falou assim: cadê o neném? Aí Deus é bom, Eu falei: ele cresceu, subiu aos céus e vai voltar. Porque a verdade do Natal é essa: nós não celebramos o menino Jesus. Ele foi criança por um tempo. Por quê? Cabia que se cumprisse dessa forma todas as coisas, mas não celebramos um Deus menino, não. Ele se fez homem, habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Por mais belas que sejam as crianças, eu tenho certeza de que essa não foi a melhor apresentação do coral que nós vimos, o mais afinado. Por quê? Porque ainda são crianças, estão num processo de se tornarem aquilo que está proposto. Então,
o Natal não é uma mensagem a respeito de um Deus menino. É uma mensagem de amor. E a manjedoura está vazia. Por quê? Porque o menino cresceu. Se fez homem cheio de graça e de verdade, escolheu a cruz para nos dar vida eterna. Amém? Então, gostaria de compartilhar com você pelo menos 2 desses sinais. E o primeiro é o sinal da manjedoura, que está vazia. Amém? Aqui em Lucas, nós lemos que o anjo fala para aqueles pastores que na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor, viria. O artigo antes de Salvador é definido. Então, aquele que vem de uma virgem e desce dos céus, sem mistura de sangue humano, ele vem para salvar, ele vem para executar salvação. E muitas vezes nós recebemos Jesus como alguém que vem apontar ou ensinar uma instrução, mostrar um caminho que você precisa se esforçar para obter. Mas o que fala aqui é de um cumprimento de uma promessa onde aquele que salva viria. Então a primeira coisa que você precisa entender aqui nesses sinais de um verdadeiro Natal é isso. É que o envio de um Salvador. Aquele que é a salvação nos foi enviado. Às vezes você é seduzido a acreditar que a salvação é por meio de algum tipo de religião ou comportamento. Alguma doutrina. É algo que você precisa fazer. Ou um conjunto de comportamentos que você precisa executar de maneira moral, ética, para o bom convívio, dar alguns sinais de demonstração para a sociedade, para os seus familiares, uma conduta aceitável para ser salvo. Mas a Bíblia não fala isso. Fala que o menino nos foi dado para a salvação. Então, o menino que é concebido na manjedoura, ele é o Salvador, que é Cristo. Ele não veio mostrar o caminho, ele não veio dar um curso, ele não veio ensinar um código, ele não veio desbloquear você numa direção para que você alcance nada. Não, ele veio manifestar a sua salvação. Ele veio executar aquilo que estava proposto. Então, a manjedoura recebe aquele que haveria de salvar o mundo. Os irmãos já conheciam essa música aqui que tocou? Uma música em inglês? Muito provavelmente, Maria, quando ela aceitou a proposta do anjo ali, na sua adolescência, juventude ali, no início da sua vida, muito certamente ela não fazia ideia de que ela ensinaria aquele que andou sobre as águas a caminhar. Deus se esvaziou a ponto de se tornar uma criança numa manjedoura, mas certamente Maria não tinha uma proporção clara daquilo que estava proposto e daquilo que ela carregava no seu ventre até então. De fato, Maria foi cheia de graça, né? Durante 9 meses. Durante 9 meses a graça se expandia no seu interior, até o ponto que ela dá à luz aquilo que seria salvação para o mundo. Mas certamente ela não tinha as dimensões completas do que aconteceria a partir de então. Ela não sabia que aquele bebê que ela amamentava, muito certamente, era quem daria vistas aos cegos, faria os coxos saltarem de alegria, curaria mulheres hemorrágicas e salvaria a humanidade. Mas foi isso que aconteceu. Aqui, o anjo anunciou o nascimento do Salvador e não de um juiz. Às vezes a sua expectativa é de que Maria havia se dado à luz para alguém que julgaria o seu comportamento e formaria um crivo de aceitação para ver se você completaria com os requisitos para ser salvo. Mas a Bíblia não fala que Jesus nos foi enviado para julgamento. Aqui Lucas anuncia a vinda de um Salvador. Então, a mensagem verdadeira do Natal é essa: um Salvador nos foi enviado. Aquele que há de nos resgatar viveu entre nós, cheio de graça e de verdade. Amém? Então, ele não veio só para mostrar o caminho. Ele veio ser o caminho. Amém? Não precisamos mais de moralismo para nos salvar. Nenhum de nós pode ser bom o suficiente para merecer a bênção de Deus. Quando estávamos afundados rumo ao inferno, Ele nos salvou. Não precisamos fazer coisa alguma, apenas consentir em ser salvo. A única coisa que Deus não pode fazer é forçar eu e você a ser salvo ou ser abençoado.
Então, a única parte que nos cabe no cumprimento dessa promessa do envio de um Salvador que nasceria em uma manjedoura é crer. É crer que esse bebê nasceu de uma virgem e que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. De uma maneira milagrosa, essa mulher, na sua pureza e santidade, antes mesmo do matrimônio, ela concebeu um filho. E esse filho nos foi dado como Salvador. O anjo disse que os pastores encontrariam uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Manjedoura é o coxo, né? O que nós normalmente colocamos no coxo? O que nós colocamos? Os filhotes? No coxo, o que coloca no coxo? Comida. Então, olha onde que essa criança foi posta logo depois de Maria ter dado à luz. Ela foi posta no lugar que alimenta um rebanho. O pão vivo que desceu dos céus encontrou ocasião para nos alimentar. Então, ele se fez pão, se fez alimento para a nossa frutificação. Você vai ver aqui na frente que o Senhor nasceu para ser alimento para o rebanho. Ele é o pão que desceu dos céus. Nenhuma outra instrução foi dada para os anjos. No entanto, os pastores saíram e foram diretamente ao lugar onde o Senhor estava nascendo. Projeta, por favor, Miqueias, capítulo 5, verso 2. Miqueias 5, 2. Quantas manjedouras você acredita que havia na cidade de Belém? Quantos coxos tem em Santa Helena, você sabe? Quantos lugares para alimentar gado tem nessa cidade? E aqui em Lucas 2, nós lemos que esses pastores receberam uma instrução de que o menino Salvador, o Cristo, nasceria em uma manjedoura. E a Bíblia não fala de nenhuma explicação. Não deu CEP, não mandou a localização, nenhum outro sinal, não deu endereço, não fez nenhuma sinalização para que eles identificassem. Mas na frente você percebe que esses pastores foram diretamente para o lugar onde o menino havia nascido. Você já parou para pensar por quê, por qual motivo e como que essas coisas aconteceram? Talvez nunca nem tinha percebido, né? Mas o texto fala que o anjo avisou os pastores e eles foram diretamente para o local do nascimento de Jesus. E o profeta Miqueias, aqui no capítulo 5, no verso 2, diz o seguinte: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Sabe o que significa a palavra Belém? A palavra Belém significa casa do pão. E a palavra Efratá, frutificação. Na casa do pão, você tem um alimento para a sua frutificação. Uma frutificação à maneira de Deus. Qual que era a proposta da vinda do Messias? Era uma proposta de salvação. Qual que é o fruto do alimento que nós comemos? Qual que é o resultado de quando nós nos alimentamos de Jesus? Uma frutificação para Ele. Nós frutificamos em salvação. Amém? A profecia diz claramente que aquele bebê na manjedoura não surgiu ali, mas já existia desde os dias da eternidade. Ele é Deus, é o Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. Essa profecia diz qual seria a cidade, mas não diz qual o lugar exato. Aqui o profeta Miqueias está profetizando muitos anos antes de que a vinda do Messias aconteceria numa cidade chamada Belém. Ele nasceria na casa do pão. Na casa do pão e da frutificação. Mas ele não fala exatamente em que lugar, né? Eu posso muito bem falar de um acontecimento, uma cidade, um estado, e você ter que se virar para identificar onde é que isso vai acontecer. Mas a Bíblia é perfeita e inerrante em todos os seus caminhos. Projeta, por favor, Miqueias, capítulo 4, verso 8. Miqueias 4, 8. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Olha,
No capítulo 5, ele informa a cidade. E aqui ele fala o lugar. Ele fala que vai nascer na torre do rebanho. A torre do rebanho é um lugar específico, que em hebraico chama-se Migdal Eder. Primeiro ficamos sabendo que ele nasceria em Belém, agora descobrimos que deveria nascer num lugar chamado Torre do Rebanho, ou Migdal Eder. Migdal é torre de vigia. Em hebraico, algumas vezes essas torres eram usadas para vigiar contra ataques dos inimigos. Mas também os pastores usavam essa torre para vigiar o rebanho contra os ataques que os rebanhos eram submetidos ou passivos de acontecer. Então, a palavra aqui, torre do rebanho, tem dois sentidos e dois significados até então. Um é o lugar onde os homens subiam para vigiar e guardar a cidade. Outro é onde os pastores subiam para guardar o rebanho. Lá em Gênesis, no capítulo 35, no verso 19 até o 21, a Bíblia diz assim: assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efratá, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e arrumou a sua tenda ali da torre de Éder. Olha, na profecia de Miqueias, a tradução é torre do rebanho, mas aqui em Gênesis, no capítulo 35, no sepultamento de Raquel, eles preservam o hebraico. A torre de Éder é precisamente a torre do rebanho, não mais só a torre de vigia da cidade, mas a torre que guardava o rebanho. Tem um historiador chamado, Alfred Edsheim, judeu. Ele explica como eram os costumes judaicos na época de Jesus. Ele diz que havia um local em Belém chamado Migdal Eder. Esse era o lugar onde todas as ovelhas que seriam sacrificadas no templo eram criadas. Então, nós temos um contexto histórico aqui para que a profecia se cumpra cabalmente e perfeitamente nos seus detalhes a respeito do nascimento de Jesus. Essa torre aqui, além dela ser usada para proteger a cidade, era o lugar também onde se guardava o rebanho que estava destinado ao sacrifício nos templos. A absolvição dos pecados nessa época era feita com sacrifício de animal. Só que o animal ele precisava ter uma conduta. Ele era submetido a uma perícia antes do sacrifício. Esse animal não podia ter defeito. Então ele era cuidado e preservado, separado do restante do rebanho. Aí então se estabeleceu a torre do rebanho. E todas as ovelhas que nasciam na torre do rebanho, elas eram destinadas ao sacrifício. E aí uma coisa interessante, quando essas ovelhas nasciam, eles enrolavam elas num pano e colocavam em uma manjedoura. E todas que nasciam naquele lugar, todo mundo tinha conhecimento de que tinham nascido para ser sacrificada. Na cidade de Belém, na torre do rebanho. Quando o anjo aparece para aqueles pastores, eles falam, olha, ele chegou. Os pastores eles se lembraram da profecia, então eles não tinham dúvida de que aquele que havia de nascer da virgem era um cordeiro destinado ao sacrifício. Eles sabiam muito bem onde é que a criança ia nascer. É por isso que eles não precisavam acionar as autoridades e organizar uma comitiva para sair correndo para saber onde é que o menino estava, não. Já havia sido predito pelo profeta Miqueias que ele viria num lugar específico. A própria cultura se encarregou de alinhar os tempos e as estações para que as coisas ficassem cada vez mais evidentes diante do plano de Deus para nos salvar. Então, quando o anjo aparece e fala para aqueles pastores que o neném havia nascido, eles sabiam exatamente onde eles deveriam ir. Na torre do rebanho. Muito legal. Os sacerdotes traziam as ovelhas para dar à luz na torre do rebanho e uma vez que o cordeiro nascia, ele era envolto nos panos. Volta, por favor, Lucas capítulo 2. O primeiro que você projetou. Capítulo 2, verso 12. Lucas 2, 12. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em uma manjedoura.
A salvação bate a porta a esses pastores dessa forma, com o cumprimento de uma profecia. Eles creram no que o profeta havia predito anteriormente, tanto que eles sabiam exatamente o lugar onde o Messias haveria de vir. Quando o anjo disse aos pastores que encontrariam um bebê envolto em faixas, deitado numa manjedoura, imediatamente eles souberam onde ele estava. Finalmente veio o sacrifício que finalizaria com todos os sacrifícios. O verdadeiro sacrifício do qual todos os cordeiros do passado eram apenas uma imagem. Havia agora nascido em Midal-Eder, na torre do rebanho, aquele que haveria de redimir a humanidade. Amém? Então, o primeiro sinal é o sinal da manjedoura e o segundo sinal é o sinal da virgem. O Senhor veio para ser o Redentor. No Velho Testamento, se alguém se empobrecesse e tivesse de vender todos os seus bens e até se tornasse um escravo, ainda assim poderia ser livre, desde que tivesse um parente remidor. Essa era uma lei comum para guardar o povo judeu do endividamento. Então, ainda que você se perdesse completamente, se endividasse ao ponto de perder sua própria vida, que é o caso de todo aquele que é descendente de Adão, ele nasce com uma sentença de morte, que é o fruto do pecado, o salário do pecado é a morte. Aqueles que descendem de Adão nascem condenados a isso, né? Então, você nasce destinado a uma dívida impagável. E aí, na lei dos judeus, tinha uma brecha para a salvação. A lei de um remidor. E esse remidor ele precisava cumprir com 3 requisitos. Ele precisava ser um parente próximo, rico, e ele tinha que ter o desejo de remissão. Amém? Mais difícil essas coisas históricas, né? Menos inspirativa. Mas aquele que tinha direito de resgatar, ele precisava ser um parente próximo, ele precisava ter riqueza suficiente para o resgate daquele cara que estava endividado, e ele também precisava desejar a remissão, resgatar essa pessoa da escravidão. E Jesus cumpre exatamente com os 3 requisitos, né? Ele é um parente próximo. A proximidade aqui fala de alguém que tem uma identidade próxima. Eu e você estávamos em Adão, né? Se você pegar a sua árvore genealógica, você vai chegar no fundamento que é Adão e Eva, né? Você vai encontrar os seus pais, seus avós, bisavós, tataravós. Se você segue, em algum momento você acha o casal que estava no Éden. Então nós estávamos em Adão quando ele pecou. Somos frutos dessa descendência. Então o nosso parente próximo teria que vir de uma raiz semelhante à nossa, né? Então quer dizer que se Deus descesse à terra por uma outra via, se não por uma mulher, ele viria de maneira ilegal. E ele não cumpriria com os requisitos para cumprir salvação legítima para nós. Para ser um parente próximo, Jesus teria que entrar no mundo da mesma forma que todos os filhos de Adão entraram. E é por isso que ele escolhe uma virgem. Amém? Então o primeiro sinal de um verdadeiro Natal, de um Natal salvador, é o de uma manjedoura. E o segundo é o nascimento do Senhor por uma virgem. O segundo requisito é que ele tinha que ser rico. E riqueza aqui não era uma quantidade de dinheiro, de ouro ou de prata estipulada, não. Riqueza aqui é ter o suficiente para quitar com a dívida do parente que estava aprisionado. Qual que era a dívida que nós havíamos recebido de Adão? O pecado. A condenação, porque o salário do pecado é a morte. Então nós estávamos endividados a ponto de ser conduzidos à morte. E a Bíblia fala que ele veio de uma mulher imaculada. Nunca havia sido tocada por homem nenhum. Então ele não tem a participação de José. Lá na frente, quando você vai ler a genealogia de Cristo, no livro de Lucas, você vê que ele menciona José, mas não como pai de Jesus. Ele fala José, o marido de Maria. Porque de fato José não teve participação no projeto de salvação. E nem poderia, porque José era nascido de homem. E o sêmen de José tinha raiz pecaminosa. Você sabia que no ano de 1900, a ciência descobriu que embora a placenta nutrisse, guardasse, protegesse o menino no ventre, o sangue da criança não se mistura com o sangue da mãe? Você sabia?
Então, a criança ela é gerada no ventre materno, mas sem nenhuma troca, nenhuma transfusão de sangue. O sangue da criança é gerado com ela no seu desenvolvimento. Ela é nutrida pelo alimento, pela placenta, ela é guardada, protegida e até aquecida. O útero se adequa para o aquecimento que apropria ou condiciona a geração do feto até o seu amadurecimento, mas o sangue da mãe não se mistura. Então, na gestação da Virgem, não teve participação de sangue humano por parte de José, porque não foi um coito natural. Maria ainda era virgem. E no ventre, Jesus também não recebeu o sangue de Maria, porque a ciência se preservou a isso. A própria natureza, Deus já havia arquitetado um plano perfeito. O sangue precisava ser uma virgem para não ter participação do homem, e precisava de um ventre livre para legalizar a porta de entrada na terra. Então, ele é gerado em Maria, então ele usa a porta de entrada para se tornar o nosso parente próximo, e no seu sangue não havia raiz pecaminosa. Então, Jesus é rico o suficiente para pagar a sua dívida. A Bíblia fala que quando Jesus é crucificado e enterrado, os discípulos vão visitá-lo no domingo, de madrugada. E quando eles chegam lá, eles se deparam com a pedra removida e a tumba vazia. Assim como a manjedoura, a tumba estava vazia. Por quê? Porque a morte não pôde detê-lo. Você já parou para avaliar por que a morte não pôde deter a Jesus? Não pôde parar o Cristo que haveria de nos salvar? Sabe por quê? Porque nele não havia pecado. Muitos homens justos, nascidos de mulher, poderiam ter morrido por causas nobres, mas a única forma de pagar a nossa dívida com o pecado era se um sangue puro, sem pecado, fosse vertido na cruz. Amém? Então, o primeiro requisito para que nós fôssemos resgatados era ter um parente próximo. Então, Jesus usa de maneira legal para entrar no mundo. O segundo era ele ter riqueza suficiente. E a riqueza que nós precisamos é o sangue de Jesus. Um sangue sem mistura humana. Então, ele entra pela porta legal e vive legalmente sem pecado, porque ele não tinha descendência de Adão. Nem parte de José, nem o seu sangue havia se misturado com o da mãe na sua gestação. Amém? E o terceiro era o desejo e o querer. Então, ele deveria querer nos redimir. Alguns historiadores que falam que logo depois de Mateus capítulo 3, quando Jesus é batizado, tem alguém aqui que quando vai entrar no rio ou vai entrar na praia, vai de chinela? Você vai com a chinela? Não, né? A menos que seja um calçado apropriado para o banho, você não vai com a sua chinela. Normalmente você deixa chinela na praia, né? Na areia, e entra sem. Era um costume antigo, também acontecia dessa forma. As pessoas entravam no Jordão para ser batizadas por João Batista dessa forma. As chinelas, as sandálias ficavam desamarradas à beira do Rio Jordão e eles entravam para ser batizados. A Bíblia fala que logo depois que Jesus foi batizado, ele saiu da água e foi conduzido, logo depois, imediatamente, sendo batizado, ele é guiado pelo Espírito para o deserto. Os historiadores relatam, com base em algumas testemunhas, que essa saída foi uma saída de pés descalços, que o nosso Salvador havia abandonado as suas sandálias. Quando nós lemos o livro de Ruth, no Velho Testamento, nós encontramos uma cultura lá muito peculiar, mas que soa de maneira profética para nós. Quando Ruth se encontra com Boaz e ele vai para os portais da cidade anunciar o seu interesse, sabe qual que era o sinal de interesse pelo resgate de uma viúva? Era você retirar as sandálias e abandoná-la nas portas da cidade. Seu Salvador, antes de entrar no Rio Jordão e dar início ao ministério que traria salvação para nós, ele se tornou o homem de pés descalços. Amém? É um sinal de interesse. Quando Boaz faz isso nas portas da cidade, ele está falando para o parente mais próximo de Ruth que se ele não resgatasse, ele tinha interesse. Eu tenho desejo de resgatar ela para mim. Quando Jesus sai do Jordão para seguir com o seu ministério, ele abandona as suas sandálias para gritar para a humanidade: eu sou um parente próximo, rico o suficiente para pagar a sua dívida, e eu tenho interesse
em te resgatar. Amém? Talvez seja a mensagem mais inspirativa, porque é muito histórica e com muitos detalhes, né? Mas você também não tem dimensão da quantidade de coisas que esse Natal comercial tem confeccionado no seu coração. Natal hoje tem a oportunidade de se tornar para nós muitas coisas. Muitas coisas. Uma data para nós nos encontrarmos com os familiares, uma data para nós presentearmos uns aos outros, mas muito pouco um momento para nós nos lembrarmos de que o nascimento desse menino é uma declaração de amor em favor da humanidade. Esse é o verdadeiro Natal. É uma manjedoura que recebe um pão que nos alimenta para a frutificação e a ascensão de um Redentor para uma humanidade perdida. Amém? Projeta, por favor, Números capítulo 27, a partir do verso 4. No decorrer da história da descendência de Davi, um homem chamado Jeconias foi amaldiçoado pelo próprio Deus. E ele estava justamente na genealogia daqueles homens que trariam o Messias. Mas por causa da maldição que Deus derramou sobre a casa de Jeconias, ele não teve para si descendência. E isso encerraria com a profecia. Porque a promessa era de que dessa raiz, da raiz de Davi, viria o Salvador. Então ele seria um descendente do trono de Davi, ele seria um herdeiro. Então o justo tem direito a uma herança específica, mas Jeconias, por causa da perversidade das coisas que experimentou, ele foi amaldiçoado pelo próprio Deus, a ponto de ter cerrado com a sua existência, cerrado com o seu legado, e ele não teve filhos. Mas aqui em Números, no capítulo 27, quase nunca se conta essa história. Mas é um detalhe bem pequeno na história da humanidade, que também dá legalidade para a herança que o Senhor tem para nós como filhos. Fala das filhas de Zelofiade. Diz assim, por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos. Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. 27:4. Projeto 5. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofiade falam o que é justo. Então o cenário aqui é o seguinte: quem assumia a herança de uma casa na época eram os filhos homens. Então o mais velho, ele ficava com 50% da herança e os outros 50% era dividido para os outros filhos. Então, se uma casa tivesse 5 filhos, o mais velho pegaria metade mais 10% do que sobrasse, Mas ele pegaria 60% da herança e o restante seria dividido para os outros filhos homens. Se ele tivesse só um filho homem, toda a herança ficaria com ele. Era a lei até então. Mas a Bíblia fala que Zelofiade, ele não teve filhos homens. Ele teve 5 filhas mulheres. Essas meninas nasceram no contexto e na cultura de quem não tinha direito à herança. Mesmo se o pai produzisse muitas coisas e muitas riquezas, fosse de uma descendência rica, que era a descendência de Davi, elas não tinham direito nenhum à herança, porque o pai delas não havia deixado uma semente masculina, não tinha filhos homens. E a Bíblia fala que elas foram até Moisés pedir o que elas não mereciam. Moisés era o juiz, ele era o legislador. Muito provavelmente elas já deveriam ter procurado outros homens que Moisés havia estabelecido para julgar causas menores. Ele falou: olha, isso aí você tem que ver com o chefe, tem que conversar com Moisés. E elas vão até Moisés e falam: olha, deixa-nos nos apossar da herança de nosso pai, porque ele não teve filhos. E Moisés fala assim: agora, o que eu faço? E aqui no verso 5 até o 7, a Bíblia fala que Moisés levou a causa diante de Deus, e Deus disse a Moisés: as filhas de Zelofiade falam o que é justo. Pediram o que não mereciam. E Deus achou
justo a atitude. Isso é maravilhoso. O pedido delas para receber a herança do pai subiu ao trono de Deus e alcançou o coração do Deus de Israel. Sempre que Deus encontra fé, ele fica satisfeito, porque a fé glorifica a Deus e Deus sempre honra por meio da fé. Pela lei, elas estavam desqualificadas para receber a bênção, mas mesmo assim, insistiram em pedir. Isso é pedir com base em um fundamento, o fundamento da graça, que é favor e merecido sobre os filhos. Em Números 27, as filhas de Zelofehade disseram a Moisés: dê-nos nossa propriedade. E Deus ama esse espírito. Muitos de nós temos a nossa herança descrita na palavra de Deus e ainda não paramos para estudar qual é a nossa herança. Mas as filhas de Zelofehade não estavam dispostas a desistir, nem mesmo de um fio de cabelo da herança de seu pai. Elas disseram a Moisés: dá-nos a nossa propriedade. E Deus gostou disso. Deus sempre diz: tome posse daquilo que é seu. Tome posse da herança que está destinada a você. Uma coisa é ter a herança, outra coisa é você tomar posse dela. Então, olha só, historicamente o que acontece aqui é abrir uma brecha na lei. A lei era que elas não tinham direito, elas não mereciam e não receberiam nada. Mas elas foram até o juiz, onde ela tinha acesso. Qual que é a última instância? Provavelmente, nesse cenário aqui, Moisés já havia recebido uma visita do seu sogro. Seu sogro falou: olha, esse povo está se perdendo, não faça isso com eles. Elege homens para julgar as causas menores. Muito provavelmente essas meninas já tinham ido ter com outros homens justos, diante de Israel, falado: olha, será que não tem como olhar com mais carinho a nossa situação? A herança é do nosso pai, só porque não somos homens? Elas foram reivindicar o que elas não mereciam e levaram isso até a última instância, que era Moisés. Certamente elas passaram por muitos procedimentos, muitas pessoas, ouviram muitos nãos, mas aí elas permaneceram com essa expectativa, com esse espírito gracioso. Será que o nosso Deus não é bom o suficiente para dar favor ou agraciar quem não merece? E aí elas chegam até Moisés, e Moisés, sem saber o que fazer, confuso com aquele pedido, vai até o Senhor. E aí o Senhor autoriza Moisés a mudar a lei. Por que essa história? Nós lemos até o... Volta o versículo, por favor. Números 27. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofehade falam o que é justo. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar sua herança a sua filha. Então, mudou-se a lei. Por que essa história da Bíblia, mesmo que tenha apenas alguns versículos, é tão importante? Porque tudo está relacionado com Jesus. Se você olhar a genealogia de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, verá que entre os 4 evangelhos, apenas 2 deles, Mateus e Lucas, nos falam sobre a genealogia de Jesus. Mateus traça a sua genealogia de Abraão até Abraão. O primeiro versículo desse evangelho diz: Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que está escrito primeiro filho de Davi e depois filho de Abraão? Embora Davi tinha vindo depois de Abraão, porque todo o evangelho de Mateus é para autenticar a realeza do Senhor, seu direito ao trono de Davi, o rei escolhido por Deus. Portanto, ele é filho de Davi, filho de Abraão. Por outro lado, a genealogia de Jesus que encontramos em Lucas remonta ao primeiro homem, Adão, e há uma razão para isso. A genealogia de Lucas tem a ver com a linhagem que passa por Maria. A genealogia de Mateus passa por José. Na realidade, ambos são descendentes de um só rei, Davi. O rei Davi teve muitos filhos, 19 filhos, e apenas uma filha, Tamar. Ele também teve várias esposas, mas havia uma em particular com que o começo não foi muito bom. De fato, Davi e essa mulher pecaram ao se reunir. Essa é a história de Batseba. O rei Davi teve Salomão por sua esposa Batseba. Depois que o primeiro filho morreu, depois de Salomão, outro filho de Davi com a mesma mulher que foi Natã. Salomão sucedeu seu pai como rei, inaugurou a era de ouro de Israel durante seu reinado.
Depois, rei após rei se sucederam no trono de Judá. E nem todos foram bons, nem todos andaram diante de Deus. Por exemplo, Jeconias, o último rei, também conhecido como Jeoaquim. Ele era tão perverso que Deus amaldiçoou toda a sua descendência. Então, por causa dessa atitude da descendência de Davi, esse homem ele foi condenado. Mas antes, as filhas de Zelofeade tinham achado diante de Deus uma brecha, que mudou a lei que justificava a herança para aqueles que não mereciam segundo a lei. E quando você vai ler as duas genealogias de Jesus, você vê que ainda que José e Maria tivessem a mesma raiz genealógica, por causa do pecado de Jeconias e da punição que ele recebeu, perversa, a ponto de cerrar a sua existência, matar os seus herdeiros, é a descendência de Natã quem concede Maria. E por causa desse furo na lei, promovido pelas filhas de Zelofeade, Maria agora tem direito à herança. Maria também tem parte no reino. Então, mesmo que a ciência, com o exame de DNA, conseguisse provar que Jesus não era filho de José, e de fato não era, porque não tinha sangue de José correndo nas veias, lá atrás, as filhas de Zelofeade tinham sido instrumentos de Deus, guiadas pelo Espírito Santo, para abrir uma brecha, para que as filhas também tivessem posse, mesmo sem merecer, ao trono de Davi. Vocês entenderam ou não? Amém? As filhas de Zelofeade, anos antes, muito antes do cumprimento de todas essas coisas, elas abriram a porta da brecha do favor imerecido. E aí mesmo, porque legalmente José, quando ele é apresentado na genealogia, ele não é dito como pai de Jesus. Ele é apresentado como marido de Maria. Ele é pai de todos os outros irmãos de Jesus, mas Jesus não carrega o sangue de José. Mas para ser justa, o cumprimento de toda a boa palavra, e para que o trono de Davi permanecesse na cabeça daquele que reinaria eternamente, precisava de uma brecha legal. Por quê? Porque Deus é justo. E as filhas de Zelofeade, lá atrás, haviam aberto essa porta para que o trono e a coroa de Davi transicionassem perfeitamente até chegar na cabeça de Davi. Amém? Queria te convidar a ficar de pé para nós orarmos. As filhas de Zelofeade nunca imaginariam que suas palavras teriam consequências pelos corredores da eternidade, que suas palavras agradariam tanto a Deus que quando o Messias nasceu, por causa dessa mudança de lei, em que Deus permitiu que a propriedade passasse para as filhas, Maria foi capaz de dar a Jesus a herança legítima e legal do trono. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o sentido do Natal, esses são os sinais, a vinda de um Salvador. Nós não temos nada contra as festas, as confraternizações, mas a verdade é que o Natal não se trata de alguém que desce pela lareira com um saco vermelho, uma touca, que risca o céu montado em renas para te dar presentes. Seu Salvador, ele escolheu a cruz para te dar perdão total dos seus pecados. Amém? Essa é a nossa expectativa. Então, festeje com os seus familiares e faça dessas festividades um momento para falar e lembrar que a manjedoura está vazia, que de fato ele nasceu na casa do pão e se fez alimento para que essa mensagem chegasse no meu coração e na minha boca e fosse proclamada no interior das nossas casas. Amém? Ele não nasceu por acaso em uma manjedoura e nem se escolheu uma cidade de maneira aleatória. Ele nasceu na casa do pão, porque ele é o pão vivo que desceu dos céus. É o alimento que você precisa para frutificar a maneira de Deus. Amém? Sua casa precisa de um fruto, precisa ouvir de um alimento. E o Natal é o momento oportuno para você falar do pão da vida. Amém? De que esse alimento habitou entre nós cheio de graça e de verdade, para nos dar salvação completa. Amém? Feche seus olhos. Pai, promove revelação sobre isso. Abre os nossos olhos para ver
os teus sinais, os teus prodígios. Que essas palavras invadam o nosso entendimento e desvendem os mistérios do Evangelho. Nós tenhamos consciência plena, santa e graciosa de que o menino nasceu, nos foi dado, se tornou homem, viveu nessa terra sem pecado, se fez alimento. Alimento para frutificação, alimento para multiplicação. Ele se fez homem e escolheu a cruz para nos dar a salvação. Sim, Senhor, nós te bendizemos.